Suponha que você tem um irmão, uma irmã gêmea, e que um de vocês vai viajar para o espaço no foguete superveloz, quase perto da velocidade da luz. E depois de um tempo, esse foguete retorna para a Terra e vocês vão se reencontrar depois desse tempo. E aí, qual vai ser a idade de vocês dois ou vocês duas após essa viagem? Bem, quem vai nos explicar isso é a relatividade restrita. Então, fica comigo que eu te explico melhor depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e vamos hoje fazer um exercício bem legal de relatividade. Então, nesse exercício de relatividade restrita ou relatividade especial, vamos supor que é você que vai estar dentro desta nave super veloz. Ela vai estar a uma velocidade de 80% a velocidade c, que é a velocidade da luz, ok? E enquanto isso, você faz essa viagem, o seu irmão ou a sua irmã gêmea vai estar lhe esperando na Terra. Tudo bem? E vamos dizer que para o seu irmão ou sua irmã se passaram 5 anos dessa viagem. Na viagem só de ida, tá? Então, você demorou para ele, você ou para ela, você demorou 5 anos para fazer essa viagem para ir e vamos considerar que o tempo de voltar vai ser o mesmo, tá? Então, 5 anos para ir e 5 anos para voltar. Tudo bem? Então, a pergunta é: quem é que ficaria aparentemente mais jovem e por quê, né? Depois que acontecer essa viagem. Bem, quem vai nos explicar isso é um fenômeno chamado de dilatação do tempo. É um fenômeno relativístico que diz que o tempo passa de forma diferente quando temos dois referenciais diferentes e um deles está se movendo a uma velocidade muito alta em relação ao outro referencial. No caso, a gente percebe mais esses efeitos relativísticos quando essa velocidade são próximas à velocidade da luz. E ela é dada por essa simples equação, onde temos o ΔT, que é o intervalo de tempo medido, que vai ser o tempo maior, o tempo dilatado, tá? Esse gama aqui, daqui a pouco eu explico. E esse ΔT0 é o que a gente chama de tempo próprio. Bem, o que é o tempo próprio? O tempo próprio é o intervalo de tempo medido em um referencial em que ocorrem dois eventos no mesmo ponto deste referencial. Bem, se você não entendeu, eu vou trazer o exemplo aqui da viagem para o espaço aqui de você e do seu irmão. No caso, a sua viagem para o espaço é o evento, ou seja, o tempo de ida, ok? E o tempo de volta. Esses são os dois eventos, a viagem de ida e a viagem de volta, ok? Veja que se você tiver um relógio medindo todo esse tempo durante a viagem, esse relógio ele vai estar se movendo junto com você e com a nave. Ou seja, você e o relógio nessa nave estão em repouso em relação à nave, ok? Então, ele vai estar sempre marcando o tempo no mesmo ponto, que é o da nave. Já para quem fica na Terra, no caso o seu irmão ou sua irmã, o seu relógio ele está se movendo o tempo todo, tanto na ida quanto na volta, não é verdade? Ou seja, cada tique e taque que o relógio que você possui com você na nave, seu irmão vai ver esse tique e taque em posições diferentes, né? Tanto durante a ida quanto a volta. Então,
o tempo é como se o tempo estivesse se movendo para ele, ok? Então, esse é o tempo próprio. Então, para ele, o tempo vai ser maior por conta disso, porque ele vai percorrer distâncias diferentes, ok? E esse gama aqui é o que nós chamamos de fator de Lorentz, tá? Ele é dado por essa equação aqui, que é 1 dividido por raiz de 1 menos a velocidade do objeto que está se movendo em relação a outro referencial, no caso, aqui vai ser a velocidade da sua nave, que é um referencial que está em movimento em relação à Terra, ao quadrado dividido por c, que é a velocidade da luz ao quadrado. É o que a gente chama de fator de Lorentz ou fator gama simplesmente, tá? Esse fator de Lorentz, nesse caso, para termos eventos relativísticos, vamos dizer assim, notáveis, ele precisa ser maior do que 1, tá? Por quê? Porque imagine, se aqui for igual a 1, o intervalo de tempo de um referencial, ou seja, do nosso exemplo, de quem está na Terra vai ser igual o intervalo de tempo de quem está na nave. E isso nos daria um resultado que vemos na física clássica, tá? Que na física clássica não existe tempo relativo, o tempo é igual para todo mundo. Então não teríamos efeitos relativísticos aqui, tá? E também é importante notar que essa velocidade aqui, ó, se fosse muito pequena, ela, nessa fração, um número pequeno dividido por um número muito grande, principalmente quando a velocidade da luz está elevada ao quadrado, isso aqui dá um número muito pequeno, ou seja, tendendo a zero, né? Essas velocidades pequenas são as velocidades do nosso cotidiano, tá? Que são os veículos e os transportes terrestres. Então, é por isso que essa fração aqui daria zero para esses valores de velocidade e o valor aqui daria 1 menos 0, 1, então esse gama daria 1, ou seja, cairíamos no resultado da física clássica, tá? Então, por isso que para termos realmente efeitos relativísticos, esse gama tem que ser maior que 1, tudo bem? Bem, então, vamos supor que esse gama seja igual a 2, tá? O que é que vai acontecer se esse gama for igual a 2? E vamos supor que sua viagem seja de 1 ano, contando já ida e volta, numa espaçonave com uma velocidade em que esse gama vai dar 2, ok? Então, quer dizer que para quem está na Terra, não se passou 1 ano, se passou 2 anos, né? Porque vai ficar 2 vezes 1, 2, ok? Então, o tempo para quem está observando esses eventos em posições diferentes, ele é maior, tá? Então, aqui a gente pode dizer que temos o tempo dilatado e aqui temos o tempo próprio. Então, o tempo próprio é sempre menor do que esse tempo aqui, que é o dilatado, tá? E de onde é que surgiram todos esses cálculos? Bem, a dilatação do tempo, e junto com esses cálculos, é uma das consequências dos postulados da relatividade restrita, ou também conhecida como relatividade especial, tá? Existem outras consequências, como, por exemplo, a contração dos comprimentos, mas para o nosso exercício de agora, esse conhecimento já é suficiente, ok? Então, vamos lá agora para o nosso exercício. E vamos, primeiramente, nesse exercício, fazer algumas considerações importantes, tá? Primeiro, vamos supor que tanto você quanto o seu irmão ou sua irmã estão, cada um com um relógio, e ambos estão perfeitamente sincronizados, tudo bem? Agora, você lembra quem é que vai ser o tempo maior e o tempo menor?
Ou seja, quem é que vai medir o tempo próprio? E quem é que vai medir um tempo maior, que é o tempo dilatado? Isso mesmo. Quem vai medir o tempo próprio, o intervalo de tempo próprio é você que está viajando na nave, tá? Porque é você que está medindo os eventos da viagem dentro do referencial que está acontecendo o próprio fenômeno, tá? E quem vai medir o tempo dilatado é quem ficou na Terra, no caso, considerando aqui o seu irmão ou sua irmã, ok? Vamos também considerar, na verdade, não vamos considerar as acelerações, tá? Por quê? O que é que acontece aqui? Quando você sai da Terra, você precisa ganhar velocidade para a nave sair da atmosfera terrestre, não é verdade? E para isso acontecer, você precisa acelerar a sua nave, ou seja, ela vai ter que ter uma aceleração para poder escapar da atmosfera, tá? Aí depois, durante a viagem, depois que ela já estiver estabilizada, ela vai ficar com a velocidade constante. Quando você estiver viajando a velocidade constante e chegar no ponto em que terminou a sua jornada, você vai precisar começar a diminuir a velocidade. Para o quê? Para frear e dar o retorno. Ou seja, você vai ter que desacelerar, ok? E porque é isso que a gente percebe quando a gente está no veículo, né? A gente precisa, por exemplo, fazer uma curva, a gente precisa diminuir um pouco a velocidade para poder fazer essa curva. Depois que você fizer essa curva, ou seja, der a volta, como você tinha diminuído a velocidade, você tem que depois aumentar de novo, né? Porque para poder chegar na velocidade que você estava antes e mantê-la constante, ou seja, aqui você vai ter que acelerar de novo. E aí você vai depois ficar com velocidade constante e quando chegar na Terra, você vai ter que desacelerar de novo. Por quê? Porque você vai ter que diminuir a velocidade para poder pousar na Terra em segurança. Ou seja, você vai ter duas acelerações e duas desacelerações nesse processo aqui, tá? Então, vamos desconsiderar por quê essas acelerações e desacelerações. Porque para a gente ter a nave como um referencial inercial, tá? Porque os postulados da relatividade restrita ou relatividade especial só valem para referenciais inerciais, ou seja, referenciais que não são acelerados, ok? E isso já, os referenciais acelerados, que são os não inerciais, já é um estudo do campo da relatividade geral. Bem, se você não entendeu muito bem o que é referencial inercial e não inercial, eu tenho um vídeo explicando bem direitinho, que é uma introdução à relatividade. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá? Ou também aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Mas vamos continuar aqui com o nosso exercício. Então, com essas considerações e essas não considerações, vamos agora ao cálculo do tempo que você vai ficar, né? O tempo que se passou para você nessa viagem. Então, vimos que a velocidade que você está na nave é de 80% a velocidade da luz, ok? Eu vou colocar isso aqui em fração, que vai facilitar nossos cálculos aqui. Então, nós temos aqui que 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100, tudo bem? Eu vou cortar aqui, um zero aqui, tá? Para simplificar, ou seja, dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. E vamos ter um total de 8 décimos da velocidade da luz, tá? Vimos também que
o tempo só de ida, do ponto de vista de quem está na Terra, foi de 5 anos. E o tempo de ida e volta é o mesmo, tá? Então vai ficar 5 anos mais 5 anos. Então, para quem ficou na Terra, se passaram 10 anos, tá? Então, para o seu irmão ou sua irmã, se passaram 10 anos você fazendo essa viagem, tudo bem? Agora vamos utilizar aquelas equações que eu mostrei no início da dilatação do tempo, onde temos o fator de Lorentz e temos a relação entre os tempos. A gente vai primeiro precisar calcular o fator de Lorentz, porque esse fator nós vamos precisar aqui nessa relação dos tempos, tudo bem? Então, substituindo aqui os valores, na verdade é apenas o valor da velocidade da nave, porque como ela está dependendo da velocidade da luz, então ela vai acabar cortando aqui no final, tá? Então, a velocidade aqui, ela é 8 décimos da velocidade da luz. Eu coloquei aqui em parêntese. Então, tudo isso aqui que está no parêntese é a velocidade da nave, tá? Ao quadrado vezes... E aqui eu tenho 1 sobre c quadrado, né? Esse aqui é 1 sobre c quadrado. Eu peguei, que está multiplicando, eu coloquei aqui do ladinho. Elevando esses termos aqui ao quadrado, nós vamos ter o quê? 8 ao quadrado, que dá 64, c ao quadrado é c ao quadrado, e 10 ao quadrado é 100. E aqui eu juntei o c ao quadrado que estava aqui do lado, junto para o 100, porque eles estão multiplicando aqui, ok? Então, vai ficar c ao quadrado em cima e c ao quadrado embaixo. Eu posso cancelar, né? Ou seja, dividir um pelo outro, que vai dar 1. E vamos ficar apenas com 1 menos 64 sobre 100. A gente pode tirar o MMC aqui, entre 1 e 100, porque aqui, ó, é a mesma coisa que 1 dividido por 1. Então, 100 dividido por 1, 100. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 64, 64. 100 menos 64, 36. E embaixo continua o mesmo número, que é o 100. Agora, a gente vai usar aquela propriedade de frações, né? Onde temos uma fração aqui em cima, porque aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1. E aqui a outra fração, que é a raiz de 36 dividida pela raiz de 100. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, como a primeira é igual ao número 1, então o número 1 na multiplicação é neutro. E vamos ter raiz de 100 sobre raiz de 36. Raiz de 100 é quanto? É 10. E de 36 é 6. Nós podemos simplificar aqui por 2. Por quê? Porque ambos são números pares. Então, dá para dividir por 2 cada um. 10 dividido por 2 dá 5. E 6 dividido por 2 dá 3. Tudo bem? Pegando esse valor aqui do fator de Lorentz e jogando aqui para nossa relação entre os tempos, nós vamos ter que o ΔTzinho é igual a 5 terços de ΔT0. Mas como a gente quer saber quem é o tempo próprio, então eu vou isolar aqui o tempo próprio, tá? Eu vou passar esse que está dividindo, multiplicando, e o que está multiplicando, dividindo. Ou seja, fazer um meio pelos extremos aqui. Que vai dar o quê? O tempo próprio vai ficar igual a 3/5 de ΔT. Esse ΔT nós sabemos que é 10 anos. Então, substituindo aqui. E dividindo aqui, ó, 10 por 5. Vai dar o quê? 2. 3 vezes 2, 6. Então, o tempo próprio é de 6 anos. Agora vamos fazer uma análise do que nós encontramos aqui, né? Em relação às idades de vocês. Então, a sua idade, que eu não sei qual é neste momento, eu vou chamar de uma idade X. Então, vai ser, depois dessa viagem, a sua idade, ela vai ter que ser somada com esse tempo próprio, que a gente achou, que é de 6 anos.
ok? Então, essa é a sua idade final depois dessa viagem. Já para o seu irmão ou para a sua irmã, vai ser o quê? X, o mesmo X. Por que o mesmo X? Porque vocês são irmãos gêmeos ou irmãs gêmeas. Então, vocês tinham a mesma idade antes de fazer a viagem, não é verdade? Mas o tempo dilatado que a gente encontrou que para quem ficou, seu irmão, sua irmã que ficou na Terra, se passaram 10 anos. Então, aqui é só somar a idade do seu irmão, da sua irmã, com 10 anos para ter a idade final depois dessa viagem, tanto sua quanto a do seu irmão, tá? Depois, deixa aqui nos comentários qual foi o resultado para a sua idade se você fizesse essa viagem, ok? Mas como a gente não tem um valor numérico aqui definido, vamos ver pelo menos então pela diferença das idades de vocês, tá? Que a gente consegue ter um valor aqui. Então, a diferença das idades, que eu vou chamar de delta I, vai ser a idade de quem é o mais velho, ou seja, seu irmão vai ficar mais velho nessa viagem, porque ele ficou na Terra, o tempo é maior para ele, menos quem ficou mais jovem, que é você. Então, diminuindo aqui esses valores, né? X menos X vai dar 0. E 10 menos 6 dá 4. Então, vocês dois ou vocês duas vão ficar com uma diferença de 4 anos. Ok? Então, se você quiser ficar mais jovem, então é só fazer uma viagem para o espaço com um foguete super veloz. Bem, se você quiser saber também esse cálculo, sem ser com um irmão gêmeo ou irmã gêmea, ou seja, vocês têm idades diferentes, você pode, em vez do X aqui, para o seu irmão, colocar um Y, tá? Então, se vocês, por acaso, tiverem idades diferentes, é só colocar um Y aqui, que vai ser um valor diferente. E aí, aqui, então, para o seu irmão, não seria um X, seria um Y. Aí você colocaria os valores corretamente, tá? E aí a diferença não seria de 4 anos, seria um valor diferente disso, tá? É só uma sugestão se você quiser fazer para um irmão ou irmã, se ele for mais velho ou mais novo que você, ok? Obrigada. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aqui, tá? Não esquece. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.